Te ensinaram que o universo começou com uma explosão aleatória, que a vida surgiu por mutação cega, que sua mente é apenas química cerebral processando dados. Te ensinaram isso na escola, na universidade, em documentários, em livros didáticos. Te ensinaram isso como fato, como verdade científica, como o único modelo racional possível para entender a realidade. Ninguém te disse que essas três ideias formam um sistema, um tripé conceitual construído com precisão. Acaso, materialismo, emergência. Três pilares que sustentam uma visão específica de mundo. E essa visão não é neutra, nunca foi. Você aprendeu que tudo é aleatório, que o universo explodiu sem razão, que mutações acontecem sem direção, que você está aqui por sorte estatística acumulada ao longo de bilhões de anos. Nenhum propósito, nenhum plano, apenas probabilidade cega jogando dados cósmicos. Você aprendeu que só existe o que pode ser medido, que consciência é ilusão produzida por neurônios, que pensamentos são apenas eletricidade atravessando sinapses, que tudo que não pode ser pesado, tocado, observado em laboratório simplesmente não existe, que falar de espírito é superstição, que buscar transcendência é infantilidade intelectual. Você aprendeu que tudo emerge de baixo para cima, que partículas formam átomos, átomos formam moléculas, moléculas formam células, células formam você, tudo automático, tudo sem intenção. Tudo resultado de processos mecânicos acumulados ao longo do tempo suficiente. E você aprendeu a chamar isso de ciência moderna, como se fosse descoberta pura, como se não houvesse escolha envolvida, como se esse modelo tivesse caído pronto do céu, revelado por experimentos objetivos e neutros. Mas houve escolha, sempre há. Esse tripé não caiu do céu. Não foi revelado por iluminação divina aos cientistas. Foi construído, peça por peça, refinado ao longo de séculos. Institucionalizado em universidades. Ensinado em massa através de sistemas educacionais padronizados. E agora você o carrega sem questionar, porque foi treinado desde criança para acreditar que questionar isso é regressão, é obscurantismo, é ignorância. O professor Jiang ensinou a observar estruturas de poder através do tempo, a ver padrões que se repetem em impérios, instituições, civilizações, a entender que nenhuma ideia domina por acidente, nenhuma narrativa se torna hegemônica sem razão, e esse padrão é claro ao longo da história. Toda elite que quer controlar massas precisa primeiro controlar a narrativa sobre o que é real, sobre o que importa, sobre o que você deve acreditar sem perguntar, sobre quais perguntas são legítimas e quais são proibidas. O tripé moderno faz exatamente isso. Ele não é apenas um modelo científico entre outros. Ele é ferramenta política vestida de neutralidade, ferramenta de controle disfarçada de racionalidade. E você foi ensinado a defendê-lo como se fosse sua própria ideia, como se você tivesse chegado a essa conclusão sozinho. Mas não chegou. Foi ensinado, sistematicamente, e agora reproduz. Vamos anatomizar o tripé com precisão cirúrgica. Começar pelo primeiro pilar, o acaso. Te disseram que o Big Bang foi uma explosão aleatória de energia, que não havia causa, que não havia intenção, que simplesmente aconteceu. E dessa explosão sem razão surgiram estrelas, planetas, galáxias, buracos negros. Tudo por acaso. Te disseram que mutações genéticas são aleatórias, que não há direção na evolução, que você é resultado de erros de cópia de DNA que casualmente se mostraram úteis para a sobrevivência, que sua existência é acidente estatístico, que se a história do universo fosse reproduzida, você provavelmente não existiria. Te disseram que você está aqui por puro acidente cósmico. Nenhum propósito, nenhum plano, nenhuma razão. Apenas probabilidade jogando dados por bilhões de anos até que, eventualmente, por sorte, você emergisse. Agora o segundo pilar,
o materialismo. Te disseram que só existe o que pode ser visto, tocado, medido em laboratório. Que consciência é apenas subproduto de processos cerebrais. Que pensamento é eletricidade. Que emoção é química. Que amor é apenas oxitocina e dopamina. Que tudo pode ser reduzido a partículas físicas interagindo segundo leis mecânicas. Te disseram que se algo não pode ser medido, não existe. Que falar de espírito é fantasia. Que buscar transcendência é autoengano. Que qualquer dimensão não física da realidade é superstição primitiva que a ciência já superou. Te disseram que você é máquina biológica, computador de carne, sistema de processamento de informação que um dia será completamente mapeado, explicado, replicado artificialmente. E, por fim, o terceiro pilar, a emergência. Te disseram que tudo surge de baixo para cima, que complexidade emerge automaticamente de simplicidade se você esperar tempo suficiente, que partículas viram átomos, átomos viram moléculas, moléculas viram células, células viram organismos, organismos viram consciência. Te disseram que não há design, não há intenção de cima para baixo, não há propósito guiando o processo. Tudo acontece sozinho, automaticamente, mecanicamente. É só dar tempo suficiente e complexidade emerge inevitavelmente. Agora observe como esses três princípios se reforçam mutuamente. É sistema fechado, narrativa completa, elegante até. Se você aceita o acaso, você aceita que não há propósito transcendente para buscar. Se você aceita o materialismo, você aceita que não há dimensão não física onde esse propósito poderia existir. Se você aceita a emergência, você aceita que tudo acontece sozinho, sem necessidade de intenção superior dirigindo o processo. É prisão conceitual perfeita. Cada parede reforça as outras. Cada princípio valida os demais, e juntos criam um mundo onde certas perguntas simplesmente não podem ser feitas, onde certos conceitos simplesmente não podem existir. Mas note com atenção o que esse sistema faz com você especificamente. Ele te transforma em acidente, em máquina, em processo automático temporário. Você não tem missão cósmica a cumprir, não tem centelha divina a honrar, não tem responsabilidade transcendente a enfrentar. Você é apenas arranjo temporário de átomos que casualmente ganhou consciência e em breve se desfará de volta ao nada. E enquanto existe, você consome recursos, processa informação, reproduz se tiver sorte e eventualmente morre. Fim. Conveniente, não acha? Mas conveniente para quem exatamente? O professor Jung sempre insistia nesta pergunta. Quando uma narrativa se torna dominante em uma sociedade, quando ela é ensinada como verdade inquestionável, quando instituições inteiras se dedicam a propagá-la, você não deve perguntar primeiro, isso é verdade? Você deve perguntar, quem ganha com isso? Não assuma neutralidade, assuma estratégia. Assuma que toda narrativa hegemônica serve a alguém. E então pergunte, a quem? Esse tripé não foi construído para te libertar da superstição medieval. Foi construído para te aprisionar em outra coisa, em um mundo onde nada importa além do que pode ser controlado, medido, comercializado, gerenciado por sistemas burocráticos. Um mundo onde você não deve nada ao cosmos, onde o cosmos não deve nada a você. Onde não há tribunal além das instituições humanas, onde não há julgamento além da opinião pública e da lei positiva. Um mundo perfeito para domesticação em massa, para consumo em massa, para obediência em massa, para a produção em massa de humanos previsíveis, gerenciáveis, controláveis. E você carrega esse mundo na sua cabeça, defendendo-o como se fosse verdade revelada, ridicularizando qualquer alternativa como se fosse retrocesso intelectual. O acaso é a ferramenta mais útil que uma estrutura de poder pode plantar na mente das populações que governa. Por quê? Porque acaso mata. Dívida transcendente.
E dívida transcendente é perigosa para qualquer sistema de controle. Pense estruturalmente. Se você acredita que está aqui por design, por intenção cósmica, por propósito que transcende este mundo material, então você tem responsabilidade. Você deve algo ao Criador, ao cosmos, ao propósito que te colocou aqui. Essa dívida te obriga a viver de certa forma, a buscar sentido além do imediato, a recusar certas coisas mesmo quando são convenientes, a obedecer lei superior à lei humana, a reconhecer tribunal além das instituições sociais. Isso torna você perigoso, imprevisível, incontrolável. Porque há linha que você não cruza, não por medo de punição humana, mas por medo de trair algo maior. Mas e se você está aqui por acaso? Se você é acidente cósmico sem propósito? Então você não deve nada a ninguém além de outras pessoas. Não há tribunal transcendente, não há julgamento eterno, não há propósito a cumprir. Você é livre, ou melhor, você é vazio. E vazio pode ser preenchido, pode ser moldado, pode ser direcionado. É exatamente isso que o tripé moderno faz. Ele mata a rebeldia espiritual, porque rebeldia espiritual vem de sentir que você está traindo algo maior que o sistema humano. Mas se não há nada maior, não há traição possível. Apenas escolhas, apenas preferências, apenas decisões que podem ser influenciadas com incentivos corretos, e escolhas são baratas. Escolhas são gerenciáveis. Escolhas podem ser manipuladas com ferramentas simples: dinheiro, status, conforto, medo de perder segurança, promessa de aceitação social. O profeta Jung observou esse padrão em todas as grandes estruturas de poder ao longo da história. Impérios não caem por escassez material. Caem quando as pessoas começam a acreditar que devem algo além do império, quando acreditam em propósito transcendente que o império não pode oferecer, quando desobedecem porque sentem que o cosmos exige desobediência. Aí o império perde legitimidade, perde poder, porque poder depende de obediência, e obediência depende de medo ou de crença. Se você não teme punição humana e não acredita na legitimidade do sistema, você não obedece. Então, o que faz uma elite inteligente? Uma elite que quer controle duradouro? Ela mata propósito transcendente na raiz. Ela ensina acaso. Ela ensina que tudo é aleatório, que não há certo e errado cósmico. Apenas certo e errado socialmente construído. E o social é controlável. O social é gerenciável. Você foi ensinado que acaso é científico, objetivo, racional, descoberta neutra sobre a natureza da realidade. Mas observe a função política do acaso. Observe o que ele faz com populações. Ele as torna gerenciáveis, porque agora elas não têm âncora transcendente, não têm propósito que o sistema não pode tocar, não tem tribunal além das instituições humanas. Pergunte-se com honestidade: quem ganha quando você acredita que não deve nada ao universo? Quem ganha quando você acredita que sua existência é acidente sem propósito? Quem ganha quando você para de procurar sentido transcendente e aceita sentido fabricado por instituições? A resposta é óbvia, só não é confortável, porque admitir essa resposta significa admitir que você foi usado, que sua racionalidade serve a alguém, que seu pensamento científico tem função política que você não escolheu conscientemente. E é mais fácil não pensar nisso. É mais fácil continuar repetindo que ciência provou que tudo é acaso e sentir-se intelectualmente superior por isso. Mas superioridade intelectual não muda a função política do que você acredita. E se o que você acredita te torna mais controlável, então talvez você não seja tão livre quanto imagina. Agora, o materialismo. A segunda perna do tripé, talvez a mais eficaz. Te disseram: só existe o que pode ser visto, tocado, medido em laboratório. Se não é material, não existe. Consciência é ilusão produzida por processos cerebrais.
Espírito é fantasia. Transcendência é auto-engano de mentes que não aceitam a realidade material. Essa frase, só existe o que podemos medir, é provavelmente a frase mais útil já inventada para estruturas que querem controle total sobre populações. Por quê? Porque ela torna invisível tudo o que realmente importa para a experiência humana. Amor não pode ser medido. Você pode medir oxitocina, pode medir dopamina, pode medir padrões cerebrais, mas não pode medir amor em si. Propósito não pode ser medido. Dignidade não pode ser medida. Sentido não pode ser medido. Transcendência não pode ser medida. Consciência não pode ser medida. Você pode medir correlatos físicos, mas não a experiência subjetiva em si. E se essas coisas não podem ser medidas, então, segundo a doutrina materialista, elas não existem realmente. São apenas nomes que damos a processos físicos, epifenômenos, ilusões, construções sociais sem realidade objetiva. Conveniente, extremamente conveniente, porque agora você pode ser reduzido a métricas, a dados comportamentais, a padrões observáveis, a algoritmos preditivos. Você não tem alma a ser respeitada. Você tem apenas padrões de comportamento a serem modelados. Você não tem dignidade intrínseca que transcende o material. Você tem apenas valor de mercado, valor produtivo, valor social que pode ser calculado e otimizado. O professor Jiang ensinou que toda estrutura de conhecimento é também estrutura de controle. Conhecimento nunca é neutro, sempre serve a alguém. E o materialismo serve perfeitamente a sistemas que querem controle total, porque o materialismo te convence de que você é apenas máquina biológica, computador de carne processando informação. E máquinas podem ser programadas, ajustadas, otimizadas, substituídas quando não funcionam adequadamente. Você não é participante sagrado do cosmos. Você é engrenagem em sistema físico maior. E engrenagens não se rebelam. Engrenagens não questionam propósito. Engrenagens não têm direitos transcendentes. Engrenagens funcionam ou são descartadas. Antes do materialismo moderno, humanos em praticamente todas as culturas entendiam que eram parte de algo maior, que havia dimensão invisível da realidade, que consciência não era produto do cérebro, mas algo que atravessava o cérebro, que usava o cérebro, mas que não era redutível ao cérebro, que você era centelha de algo eterno, que sua existência tinha peso que transcendia esta vida material, que havia continuidade além da morte, que havia julgamento além das leis humanas. Isso tornava humanos perigosos para sistemas de controle, porque você não pode controlar completamente alguém que acredita ser eterno. Alguém que acredita que há tribunal além da lei positiva, alguém que acredita que deve algo ao invisível, ao transcendente, ao divino. Esse tipo de pessoa tem limite. Há coisas que ela não fará, não por medo de punição legal, mas por medo de trair algo maior, de manchar algo eterno, de violar lei cósmica. Então, o materialismo foi necessário para sistemas modernos de controle. Ensinar que não há nada além da matéria. Que cérebro produz mente como o fígado produz bile. Que quando você morre, você simplesmente deixa de existir. Que não há continuidade. Não há prestação de contas cósmica. Não há dimensão espiritual a ser honrada. E com isso, você se torna completamente controlável. Porque agora você teme a morte acima de tudo. Porque agora, esta vida material é tudo que você tem. Porque agora você fará qualquer coisa, aceitará qualquer humilhação, abandonará qualquer princípio para preservar essa única existência material. Porque agora você aceita qualquer sistema que prometa segurança física, qualquer autoridade que garanta sobrevivência, qualquer estrutura que proteja sua continuidade material. O materialismo não é descoberta científica neutra. É filtro perceptivo, é jaula conceitual. É ferramenta de domesticação refinada ao longo de séculos
para produzir exatamente o tipo de humano que sistemas modernos precisam: materialista, consumista, obediente, sem âncora transcendente, sem propósito além do que o sistema oferece. E você carrega essa jaula voluntariamente, defendendo-a como se fosse racionalidade, como se questionar o materialismo fosse regressão intelectual, como se reconhecer dimensão não material da realidade fosse superstição primitiva. Mas pergunte-se honestamente: quem ganha quando você acredita que é apenas máquina? Quem ganha quando você acredita que não há nada além do material? Quem ganha quando você abandona qualquer busca por transcendência e aceita que consumo e sobrevivência são tudo o que importa? A resposta está diante de você. Basta ter coragem de olhar. Terceira perna do tripé: a emergência. Talvez a mais sutil, certamente a mais perigosa. Te ensinaram que complexidade surge de baixo para cima, que partículas simples, seguindo regras simples, eventualmente produzem átomos. Átomos, eventualmente, produzem moléculas. Moléculas, eventualmente, produzem células. Células, eventualmente, produzem organismos. Organismos, eventualmente, produzem consciência. Tudo automático. Tudo inevitável. Tudo sem direção intencional. É só esperar tempo suficiente e complexidade emerge naturalmente das partes simples. É a ilusão do progresso natural, do desenvolvimento automático, da melhoria inevitável. E essa ilusão faz algo muito específico com você. Ela te desobriga completamente. Se tudo emerge sozinho, se complexidade é inevitável, se o progresso acontece automaticamente, então você não precisa fazer nada. O mundo melhora sozinho. A história tem direção automática. O futuro será melhor que o presente porque é assim que emergência funciona. É só esperar. Essa é a versão materialista da providência divina. O conceito de Deus foi descartado, mas a promessa de progresso automático tomou seu lugar. Você não precisa se sacrificar, não precisa lutar, não precisa questionar estruturas de poder, porque tudo está melhorando naturalmente, emergindo para formas superiores. Conveniente. Extremamente conveniente. Especialmente para quem está no topo da estrutura atual e quer garantir que ninguém questione essa estrutura. O professor Jung observou esse padrão em toda a sociedade em processo de decadência. A elite sempre promove narrativa de progresso inevitável. Estamos no caminho certo. É só confiar no processo. É só ter paciência. Tudo está evoluindo naturalmente para melhor. Enquanto isso, a elite acumula mais poder, consolida mais controle, fecha mais possibilidades de mudança real. E as massas esperam pacientemente pelo progresso que nunca chega, porque foram ensinadas que progresso é automático, emergente, inevitável. Emergência é passividade travestida de otimismo científico. É a promessa de que você não precisa agir, porque o sistema age por você. É a garantia de que você não precisa questionar, porque tudo já está se desenvolvendo na direção certa. E enquanto você espera confiante, o sistema te usa, te explora, te mantém na posição que convém, porque você não questiona, porque você acredita que tudo está emergindo naturalmente para melhor. Mas há algo ainda mais insidioso na doutrina da emergência. Ela mata a responsabilidade histórica. Ela mata a possibilidade de julgamento moral sobre estruturas de poder, porque se tudo surge automaticamente, se tudo emerge de processos naturais sem intenção, então ninguém é realmente responsável por nada. Impérios não caem por decisões ruins de elites. Eles simplesmente colapsam como parte de processo natural emergente. Civilizações não são destruídas por grupos específicos. Elas simplesmente evoluem para novos estágios através de processo automático. Guerras não são iniciadas por pessoas específicas com interesses específicos. Elas simplesmente emergem de tensões sistêmicas inevitáveis. Crises não são causadas por decisões políticas ruins.
Elas simplesmente acontecem como parte de ciclos naturais. É linguagem que mata a agência, que mata a culpa, que mata a possibilidade de apontar para pessoas específicas e dizer: você fez isso, você decidiu isso, você é responsável por isso. Tudo vira processo natural, tudo vira emergência inevitável. E ninguém responde por nada. E você foi ensinado a aceitar isso como se fosse ciência sofisticada, como se emergência explicasse alguma coisa, como se dizer isso emergiu de processos complexos fosse diferente de dizer isso aconteceu porque sim. Não me pergunte quem decidiu ou quem se beneficiou. Emergência não é explicação, é rendição intelectual. É a recusa sistemática de perguntar as questões políticas essenciais. Quem decide o que emerge? Quem controla as condições iniciais do sistema? Quem ganha com o que emergiu? Quem perde? Quem poderia ter decidido diferente? Essas perguntas são bloqueadas pela doutrina da emergência. Porque se tudo é automático, essas perguntas não fazem sentido. Ninguém decide, ninguém controla. Apenas observamos o que emerge naturalmente. É a ferramenta perfeita para uma elite que quer parecer inevitável, que quer apresentar sua dominação como processo natural, que quer eliminar a possibilidade mesma de responsabilização. E você defende essa ferramenta como se fosse pensamento avançado, como se questionar emergência fosse negar a ciência, como se pedir responsabilidade fosse não entender complexidade. Mas complexidade real inclui agência, inclui decisão, inclui responsabilidade. Emergência é apenas complexidade, sem essas coisas incômodas que permitiriam julgamento. Agora, a pergunta que você deveria ter feito desde o primeiro dia de aula: por que esse tripé específico foi construído? Por que acaso materialismo e emergência? Por que não outro conjunto de princípios? A resposta é estrutural. Elites modernas precisavam de um tipo específico de humano. E para produzir esse humano em escala industrial, você precisa matar 3 coisas fundamentais: propósito transcendente, conexão espiritual e responsabilidade cósmica. O acaso mata propósito transcendente. O materialismo mata conexão espiritual. A emergência mata responsabilidade cósmica. É sistema perfeitamente integrado. Cada peça se encaixa com precisão. Juntas produzem o humano moderno ideal, sem âncora transcendente, sem busca espiritual, sem senso de dever cósmico. Você pode chamar isso de progresso científico. Pode chamar de iluminismo. Pode chamar de racionalidade triunfante sobre superstição. Pode usar toda a linguagem enobrecedora que quiser. Mas estruturalmente, funcionalmente, praticamente, é domesticação, é produção industrial de humanos gerenciáveis. O professor Jiang ensinou que toda grande mudança de paradigma intelectual serve a interesses específicos. Nenhuma ideia domina sociedades inteiras por acidente. Nenhuma narrativa se torna hegemônica sem recursos massivos, sem controle institucional, sem repetição sistemática através de gerações. E o tripé moderno foi financiado, foi institucionalizado em universidades, foi codificado em currículos educacionais, foi repetido em livros didáticos, foi reforçado em mídia, foi defendido por autoridades intelectuais, foi apresentado como único caminho racional possível, não porque era verdade autoevidente, mas porque era útil para construir tipo específico de sociedade. Útil para quê exatamente? Para construir sociedades industriais modernas, para criar populações de consumidores, para produzir trabalhadores obedientes, para gerar cidadãos que não questionam fundamentos do sistema. O tipo de humano que o tripé moderno produz é perfeito para essas funções. Ele não acredita em nada além do material. Não busca sentido além do que o sistema oferece. Não se rebela porque não acredita que deve algo à força maior que o sistema. Antes do tripé moderno dominar, humanos eram genuinamente perigosos para estruturas de poder. Por quê?
porque acreditavam que o cosmos os observava, que suas ações tinham peso eterno, que morte não era fim, que havia julgamento além da lei humana, que deviam obediência a princípios transcendentes antes de obedecer autoridades temporais. Esse tipo de humano não aceita qualquer sistema, não obedece qualquer autoridade, não vende qualquer princípio por conforto material, porque ele tem tribunal que transcende o sistema, tem propósito que o sistema não pode tocar, tem identidade que o sistema não pode redefinir. Esse humano é incontrolável, imprevisível, perigoso. Então, o tripé foi necessário, absolutamente necessário para construir mundo moderno, ensinar que não há cosmos observando, que não há julgamento eterno, que morte é fim absoluto, que única vida é essa, que único mundo é esse, que única realidade é a material. E com isso, você se torna completamente gerenciável, porque agora você fará qualquer coisa para preservar essa única vida material. Aceitará qualquer humilhação por segurança. Abandonará qualquer princípio por conforto. Obedecerá qualquer autoridade que prometa proteção. Porque você não tem nada além disso, não tem âncora transcendente, não tem propósito cósmico, não tem identidade espiritual. Apenas esta vida, apenas este corpo, apenas este momento material. O tripé não foi erro intelectual, não foi acidente histórico, foi arquitetura deliberada de controle, construída ao longo de séculos, refinada através de gerações, testada e aperfeiçoada até funcionar perfeitamente. E funcionou. Você está vivendo dentro dele agora, pensando através dele, vendo o mundo através dele, defendendo-o como se fosse sua própria conclusão racional, e chamando isso de liberdade intelectual, de pensamento crítico, de maturidade científica. Mas liberdade que serve perfeitamente aos interesses de quem governa não é liberdade. É apenas obediência que se sente como escolha. O que foi perdido no caminho? O que foi destruído para construir o tripé moderno? Não seja sentimental aqui. Não é sobre nostalgia romântica do passado. Não é sobre querer voltar a alguma idade de ouro imaginária. É sobre entender o preço estrutural do que foi construído. Antes do tripé moderno dominar completamente, humanos em praticamente todas as civilizações entendiam que eram parte de algo maior que este mundo material. Não importa se você olha para as civilizações da Ásia, da Europa, das Américas, da África, todas compartilhavam esse entendimento fundamental. Você é centelha de fogo eterno. Você atravessa este mundo, mas não pertence apenas a ele. Isso não era superstição primitiva, era modelo funcional de realidade. E esse modelo fazia algo que o tripé moderno não consegue fazer. Ele dava peso existencial à vida humana. Quando você acredita que é parte do cosmos, que suas ações ecoam além desta vida material, que você responde a algo maior que o Estado, maior que a lei humana, maior que qualquer elite temporal, você não pode ser completamente controlado. Você tem linha que não cruza, não por medo de punição legal, não por cálculo de custo-benefício, mas porque cruzar essa linha significa trair o cosmos, trair sua natureza essencial, trair a centelha divina que você carrega e trair o cosmos. Nas antigas tradições, era considerado pior que morrer, porque morte era apenas transição. Mas traição cósmica era dano à sua essência eterna. Essa era a força real das antigas tradições espirituais. Não a promessa de paraíso após a morte. Não a ameaça de punição eterna, mas a certeza de que você importava para algo além do sistema humano de poder. Que havia tribunal que transcendia reis, que havia lei que transcendia códigos legais, que havia identidade que transcendia sua posição social. Isso tornava humanos estruturalmente difíceis de dominar completamente, porque sempre havia possibilidade de desobediência justificada por princípio transcendente. O tripé moderno matou isso sistematicamente.
e substituiu por quê? Por vazio estrutural. Agora você é acidente cósmico, máquina biológica temporária, processo emergente aguardando decomposição inevitável. Enquanto espera, você consome, você trabalha, você obedece, você busca conforto material. Porque não há razão transcendente para fazer outra coisa, não há missão cósmica a cumprir, não há dívida transcendente a honrar, não há julgamento eterno a enfrentar. Apenas esta vida, apenas este sistema, apenas este momento material que em breve terminará para sempre. O professor Jung ensinou que sociedades não morrem por escassez material, morrem por falta de sentido. Quando as pessoas param de acreditar que suas vidas têm peso cósmico, quando param de acreditar que devem algo além do sistema imediato, elas aceitam qualquer coisa. Porque tanto faz, porque nada importa além de conforto temporário e sobrevivência material. E é exatamente isso que você observa nas sociedades modernas. Não é crise econômica fundamentalmente, não é crise política fundamentalmente, é crise de sentido. Vazio existencial operando em escala civilizacional, porque o tripé moderno prometeu que você não precisava de sentido transcendente, que bastava ter conforto material, que bastava ter entretenimento, que bastava ter segurança física, que sentido poderia ser construído socialmente, escolhido individualmente, descartado quando inconveniente. Mas conforto não sustenta civilização ao longo do tempo, nunca sustentou em nenhum momento da história. Civilizações são sustentadas por pessoas dispostas a se sacrificar por algo maior, por pessoas que acreditam que suas ações têm peso eterno, por pessoas que preferem morrer a trair princípios transcendentes. O tripé moderno não produz essas pessoas, produz consumidores, produz trabalhadores, produz obedientes, produz pessoas que não acreditam em nada forte o suficiente para morrer por isso. E agora você tem gerações inteiras que não defendem nada além de conforto pessoal, que não sacrificam nada além do mínimo necessário, que não acreditam em nada transcendente, porque foram sistematicamente ensinadas que nada importa além do material imediato. Essa é a herança do tripé: não progresso, não iluminação, vazio existencial institucionalizado, falta de sentido codificada em sistema educacional, domesticação apresentada como maturidade intelectual. E você defende isso. Porque foi ensinado que a alternativa é regressão, que questionar o tripé é voltar à superstição, que buscar sentido transcendente é fraqueza intelectual. Mas sociedades vazias não duram, nunca duraram, e o preço do tripé ainda será cobrado, estruturalmente, inevitavelmente. Mas aqui está o problema fundamental que você precisa enfrentar. Você não é vítima passiva dessa estrutura. Toda vez que você repete "somos apenas átomos", você reforça a prisão. Toda vez que você diz "não há sentido além do que construímos socialmente", você perpetua o vazio. Toda vez que você trata qualquer busca por transcendência como fantasia primitiva, você valida o materialismo que te aprisiona. Você foi ensinado a fazer isso. Isso é verdade. Todos fomos. É doutrinação sistemática operando através de gerações. Mas agora você sabe, você entende a estrutura, e saber muda completamente sua responsabilidade. O Profis Jean não tinha paciência nenhuma para vitimismo intelectual. Sim, você foi doutrinado desde criança. Sim, o sistema educacional foi desenhado para produzir certo tipo de pensamento. Sim, você foi exposto à narrativa hegemônica apresentada como verdade única. Mas agora você sabe disso, e continuar repetindo o que te aprisiona, após saber, não é mais inocência, é escolha, é cumplicidade. Porque o tripé não se sustenta sozinho, magicamente. Ele precisa que você o defenda. Ele precisa que você o repita. Ele precisa que você ridicularize qualquer alternativa como não científica, ou irracional, ou primitiva.
E você faz isso, conscientemente ou não, você faz. Você é guardião do tripé, policial voluntário do materialismo, defensor gratuito do acaso e da emergência. Quando alguém sugere que talvez consciência não seja redutível a processos cerebrais, você ri condescendentemente. Quando alguém sugere que talvez exista dimensão espiritual da realidade não capturável por instrumentos físicos, você acusa de pensamento mágico. Quando alguém questiona se o modelo científico materialista realmente captura toda a realidade, você acusa de obscurantismo. Por que você faz isso? Porque é confortável. Porque te faz sentir intelectualmente superior. Porque te coloca do lado da racionalidade contra a superstição. Porque te dá a sensação de pertencer ao grupo dos esclarecidos. Mas esse conforto tem preço. E o preço é cumplicidade com o sistema que te reduz à máquina consumidora, aguardando morte definitiva. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais dizer, eu apenas aceito o que a ciência provou. Porque agora você entende que ciência não é entidade neutra descobrindo verdades. É instituição humana produzindo narrativas úteis para certos interesses. Você sabe que o tripé é construção. Você sabe que ele serve a alguém. Você sabe que ele mata algo essencial em você. Mas continuar defendendo é mais fácil que questionar. Porque questionar significa perder certeza. Significa admitir que talvez você tenha sido usado. Significa abrir porta para perguntas sem respostas confortáveis prontas. Significa enfrentar a possibilidade de que sua racionalidade era apenas forma refinada de obediência, que seu pensamento crítico tinha limites muito específicos que você nunca questionou, que sua liberdade intelectual operava dentro de jaula conceitual que você defendia como se fosse o universo inteiro. Então você fecha a porta. Você repete o tripé. Você defende o materialismo. Você ridiculariza alternativas e você chama isso de pensamento científico rigoroso. O professor Jung sempre dizia: quem não entende como o mundo funciona estruturalmente é usado por ele sem nem perceber. E você entende agora como o tripé funciona. Você entende sua função política. Você entende o que ele produz em você. Mas entender não é suficiente. Porque se você continua repetindo voluntariamente o que te aprisiona, você não é mais vítima. Você é colaborador. Você é parte ativa do sistema de domesticação intelectual. E a única pergunta que importa agora é: você vai continuar sendo? Você pode estar pensando neste momento. Então a solução é rejeitar ciência moderna, voltar para tradições antigas, abraçar alguma forma de espiritualidade ou pensamento pré-moderno. Não, essa seria armadilha igualmente perigosa. Essa é exatamente a armadilha que o próprio tripé moderno armou para você. Ele te ensinou que só há duas opções possíveis: aceitar materialismo científico completamente ou retroceder para a superstição primitiva, racionalidade ou fé cega, progresso ou regressão, iluminismo ou idade das trevas. É falso dilema, sempre foi, e é falso dilema estratégico, desenhado especificamente para bloquear terceiras alternativas. O professa. Jung ensinou que todo modelo de realidade é escolha política antes de ser descoberta científica. Nenhum modelo é verdade pura descendo do céu. Todos são construídos por humanos com interesses. Todos servem a alguém de alguma forma. A pergunta relevante nunca foi: qual modelo é objetivamente verdadeiro? A pergunta sempre foi: qual modelo te torna mais livre? Qual modelo te permite resistir melhor a controle? Qual modelo preserva melhor tua dignidade e agência? O tripé moderno te torna livre? Claramente não. Ele te transforma em consumidor domesticado, aguardando morte sem sentido. Ele mata tua possibilidade de resistência transcendente. Ele te reduz à engrenagem substituível em máquina maior.
Mas as tradições espirituais antigas te tornariam livre hoje? Também não necessariamente, porque foram construídas para contextos diferentes, para estruturas sociais diferentes, para desafios diferentes. Aplicá-las mecanicamente hoje seria igualmente reducionista, mas reconhecer que o tripé moderno é ferramenta de controle não significa que você precisa abraçar cegamente qualquer alternativa pré-moderna. Significa algo mais difícil e mais importante. Significa recusar o jogo inteiro de escolha entre dois extremos. Significa parar de perguntar o que é objetivamente verdadeiro sobre a natureza da realidade e começar a perguntar que tipo de humano diferentes modelos produzem, quais são as consequências políticas de diferentes visões de mundo. Significa observar estruturalmente, historicamente, friamente, sem romantismo nem sobre o passado nem sobre o presente. O tripé moderno produz humanos vazios, obedientes, materialmente focados, espiritualmente mortos, sem âncora transcendente, facilmente manipuláveis. Se você não quer ser esse tipo de humano, você precisa de modelo alternativo, não por fé, por estratégia de sobrevivência. Você não precisa acreditar em Deus no sentido tradicional. Mas você precisa reconhecer que humanos que operam como se houvesse algo maior que o sistema temporal são estruturalmente mais difíceis de controlar completamente. E talvez isso seja útil taticamente. Você não precisa acreditar em propósito cósmico predeterminado. Mas você precisa reconhecer que humanos sem propósito transcendente aceitam qualquer propósito fabricado por autoridades, e talvez resistir a isso seja importante para a tua autonomia. Você não precisa acreditar em alma imortal, mas você precisa reconhecer que materialismo que te reduz à máquina biológica temporária facilita enormemente tua instrumentalização por sistemas de poder. E talvez preservar conceito de dignidade que transcende o material seja necessário para tua resistência. A alternativa ao tripé não é fé ingênua em dogmas antigos. É lucidez estrutural sobre como diferentes narrativas funcionam politicamente. É reconhecer que todo modelo tem agenda e escolher conscientemente qual agenda você serve, porque você sempre serve alguma agenda. A questão nunca foi servir ou não servir. A questão sempre foi ser consciente do que você serve ou ser usado sem saber. O tripé moderno te usa sem você saber. Ele te convence que você é livre enquanto te domestica perfeitamente. Ele te dá a sensação de superioridade intelectual enquanto te torna mais controlável. A alternativa não é trocar uma prisão por outra, é desenvolver capacidade de ver as grades de qualquer prisão e escolher taticamente quais ferramentas conceituais te dão mais liberdade real, não sensação de liberdade. Isso é mais difícil que aceitar o tripé. É mais difícil que abraçar tradição antiga. Porque exige que você pense por si mesmo estruturalmente, sem apoio de autoridades intelectuais, validando cada passo. Mas é o único caminho que não te transforma em instrumento de agenda alheia. O tripé moderno não cairá sozinho. Você precisa entender isso com clareza absoluta. Ele é útil demais para instituições, para sistemas educacionais, para estruturas de poder, para todo o aparato que depende de humanos domesticados, aceitando que não há nada além do material imediato. Ele continuará sendo defendido, continuará sendo ensinado, continuará sendo apresentado como única visão racional possível da realidade. Autoridades intelectuais continuarão ridicularizando qualquer alternativa. Instituições continuarão recompensando quem o defende e punindo quem o questiona. E a imensa maioria das pessoas continuará aceitando. Porque aceitar é mais fácil que questionar fundamentos, porque o tripé vem com prestígio social, com legitimidade acadêmica, com aparência impecável de racionalidade científica. Questionar
Exige coragem que maioria não tem. Exige disposição para ser visto como menos inteligente, como menos sofisticado, como potencialmente irracional. Mas agora você sabe que não é questão de inteligência ou racionalidade. É questão de escolha política. Escolha sobre que tipo de humano você aceita ser. Acaso, materialismo, emergência. 3 pilares que sustentam o mundo onde você é acidente sem propósito, aguardando decomposição sem sentido. Onde você não deve nada ao cosmos. Onde você não importa além da sua função no sistema atual. Você pode continuar vivendo dentro desse modelo. A maioria das pessoas continuará. Porque questionar tem preço real. Preço social de ser visto como desviante. Preço intelectual de perder certezas confortáveis. Preço existencial de enfrentar vazio sem narrativa pronta para preenchê-lo. Mas você não pode mais fingir ignorância. Você não pode mais dizer inocentemente é apenas o que a ciência descobriu. Porque agora você entende que não é descoberta neutra. É arquitetura de controle vestida de neutralidade. E se você continua defendendo essa arquitetura, você o faz conscientemente, sabendo o que ela é, sabendo o que ela faz, sabendo a quem ela serve. O professor Jung ensinou que sistemas não se importam com suas intenções internas, apenas com suas ações observáveis. E se suas ações reforçam o tripé, se você repete seus dogmas, se defende sua narrativa, se ridiculariza alternativas, então você sustenta o sistema ativamente. Não importa o que você acredita secretamente. Não importa suas dúvidas privadas. Não importa seu desconforto interno. Suas ações públicas são o que conta estruturalmente. E se suas ações públicas defendem o tripé, então você é parte do mecanismo de domesticação, independente das suas intenções ou da sua consciência sobre isso. Não há salvação nesta análise. Não há resposta reconfortante pronta. Não há caminho claro e iluminado para você seguir. Não há autoridade que vai validar sua escolha se você decidir questionar. Apenas clareza fria. O mundo que te ensinaram não é o único possível. O tripé moderno não é verdade revelada por investigação neutra. É ferramenta construída com propósito específico. E ferramentas sempre servem a quem as empunha. A pergunta agora não é filosófica. Não é o que é real. É prática. É quem você quer ser dentro do real? Alguém que aceita a prisão conceitual porque foi pintada com cores científicas? Alguém que defende as grades porque foram chamadas de racionalidade? Alguém que ridiculariza quem aponta para as paredes porque foi treinado para ver isso como superioridade intelectual? Ou alguém que reconhece a arquitetura de controle mesmo quando ela é invisível para a maioria? Alguém que entende que ser usado com sua própria defesa é a forma mais eficaz de dominação? Alguém que recusa colaborar mesmo quando colaboração traz recompensas sociais? O professor Jung sempre terminava voltando ao princípio estrutural fundamental. Quem não entende como sistemas funcionam é usado por eles sem perceber. Você entende agora como o tripé funciona. Você entende sua arquitetura. Você entende seus efeitos. O que você faz com esse entendimento é decisão que só você pode tomar. E é decisão que você toma todos os dias, toda vez que escolhe o que repetir, o que defender, o que ridicularizar, o que aceitar como inquestionável. Não há salvadores vindo para libertá-lo. Não há movimento coletivo esperando você se juntar. Não há autoridade que vai validar sua rebeldia intelectual. Apenas você e a escolha diária sobre o que você aceita carregar na sua cabeça. Sistemas que dependem da sua obediência só funcionam enquanto você obedece. E obediência intelectual, repetir o que te aprisiona enquanto chama isso de pensamento livre, é a forma mais perfeita de controle já inventada. Porque você defende suas próprias correntes e chama isso de iluminação.